Irmãos, como o pastor já disse, eu sou um jovem que estou percorrendo o Brasil numa bicicleta. Distribuo réplicas das Escrituras Sagradas, venho pregando o Evangelho para a igreja, trabalho com jovens e venho fazendo diversos trabalhos, aleatoriamente. Não tem algo fixo ou algo unicamente que me dedique. É missão integral. E neste percurso, tenho percebido, dentro das nossas igrejas batistas, o declínio espiritual que nós estamos experimentando, sem precedentes. O motivo deste declínio é a falta de compromisso que temos tido, muitos de nós, para com as Escrituras e com a oração. Como você bem sabe, o relacionamento com Deus acontece quando o crente ora e lê a Bíblia. Sem isto, não existe relacionamento com Deus. Você pode trazer um colchão da sua casa e colocar ele aqui, ou aqui, onde você quiser, dentro das instalações. Não vai acontecer nada. Você pode ser uma pessoa bondosa, oferta seu salário para a igreja, utiliza todos os seus recursos para abençoar, mas se você não ora e não lê a Bíblia, você não está tendo intimidade com o Espírito Santo de Deus. Você já ouviu falar da analogia do pássaro? O que o pássaro precisa para ele voar? As asas, não é verdade? As duas asas. O cristão ele precisa de dois pilares para ter equilíbrio também: a oração e a leitura da Bíblia, meditação nas Escrituras. Em consequência, obedeceremos a ela. O Espírito nos há de impelir a obedecermos a palavra de Deus. A Bíblia, como você bem sabe, é um manual para as nossas vidas. A Bíblia diz, em Salmo 119, no versículo 105, diz que a palavra do Senhor é luz para os nossos caminhos. Ela nos guia, nos ilumina, nos indica por onde irmos. Então, uma pessoa que não medita nas Escrituras, literalmente anda na escuridão, se batendo com tudo que vai encontrando, se machucando, sem necessidade até, sofrendo. A Bíblia, ela nos ensina inúmeras coisas. Dentro de todas elas, nos ensina três que podemos dizer que são essenciais e fundamentais para viver. Nos ensina a melhor forma de viver. A Bíblia nos ensina a forma mais nobre de nós sofrermos. Sofrer sem reclamar. E a Bíblia também nos ensina a forma mais confortável de nós morrermos, porque nós morremos na esperança de que vamos reinar para todo sempre com o Senhor Jesus. Mas quantos de nós lemos devocionalmente todos os dias a Bíblia? Quantos de nós? A oração é a outra asa do pássaro. A palavra de Deus, ela diz em Jeremias 29, 13: buscar-me-eis e me achareis quando? Quando me buscareis de todo o vosso coração. Será que nós temos buscado a Deus de todo o nosso coração? Com todas as nossas forças? Pois é, estas são as orientações da Bíblia. E tem mais. A palavra de Deus diz: em primeiro lugar buscai o reino, e todas as demais coisas, pois Deus sabe das demais coisas que nós precisamos, vos serão acrescentadas. Mas veja que ele destaca, em primeiro lugar, Deus. Mas esta tabela, na vida de muitos de nós, ela está invertida até o contrário. Em primeiro lugar são os meus projetos, meus planos, meus sonhos, minha faculdade, minha família, e a lista é cumprida. E no último lugar, e se sobrar tempo, Deus. Se não sobrar tempo, Deus há de compreender que eu sou uma pessoa ocupada, que se eu não trabalhar, minha família não come, se eu não fizer faculdade, vou ser um fracassado, e todos aqueles argumentos que nós utilizamos para argumentar, para ter uma desculpa de que nós não fazemos isto por isto. Mas
a Bíblia ela é bem clara. Ela diz em primeiro lugar Deus e depois o resto. Por esta desobediência, nós estamos pagando um preço altíssimo. Você pode perceber agora, hoje, nesse momento de pandemia que nós temos, a igreja foi chacoalhada. Quase 50% de várias igrejas hoje não se congregam mais e tem mais, não vão voltar mais para as igrejas. Sabe por quê? A Bíblia diz que a casa edificada na areia é qualquer ventinho, qualquer tempestade e ela cai, ela é derrubada. Muitos de nós não temos cavado na rocha, não estamos alicerçados em Jesus. Estamos por diversas motivações dentro dos templos, mas não porque temos nos convertido, não porque desejamos ter um relacionamento com Deus. Imagine uma coisa, vocês são pais e também são filhos, muitos de vocês são pais. Imagine que seu filho vem se relacionar com você uma vez por semana. Hoje nós temos igrejas, as nossas igrejas batistas são igrejas de domingo. Só se congregam uma vez por semana. Só buscam a Deus uma vez por semana. Imagine que seu filho, esse pequenininho que você tem ali no seu colo, ele venha se relacionar com você uma vez por semana. Um dia na semana, ele vem se relacionar com você e justamente quando ele precisa de alguma coisa. Como você se sentiria? Se sentiria usado? Talvez. É isto que muitas das vezes nós fazemos com Deus. Pensamos que podemos utilizar a Deus como um amuleto da sorte. Como popularmente diz no Rio de Janeiro, quando a chapa esquenta, a gente se lembra que Deus existe. Mas Deus não é um amuleto. Acredito que muitos de nós, de repente, pensam que Deus é uma espécie de garçonete que está lá em cima no céu, esperando que nós façamos os nossos pedidos. Você pode perceber isto quando os irmãos oram. As orações se parecem mais a uma lista de supermercado do que um diálogo com o Criador. É: Senhor, eu te peço, Senhor, eu preciso, Senhor, me abençoa, em nome de Jesus, amém. Se não, aquelas orações mecânicas nos horários das refeições, a oração não passa do teto, é aquela oração mecânica: obrigado, Senhor, não deixes faltar, amém. Sabe? E é muito triste ver as nossas igrejas morrendo dessa forma. Mais dos 60% das igrejas que eu já passei batistas, elas já foram maiores. Hoje se encolheram, estão menores e muitas já fecharam as portas. Eu olho para a nossa realidade espiritual, para o grau que nós estamos vivendo, o momento, e eu fico pensando, se nós estamos nesse grau espiritual hoje, qual será a igreja que nossos filhos herdarão? E me bate uma tristeza muito grande, mas muito grande. É muito preocupante e é muito sério. Mas pense numa coisa e tenha por certo: uma pessoa que de fato ama a Deus e o tem como pai, ela sente necessidade de se relacionar com Ele. E o relacionamento com Ele acontece quando nós oramos e lemos a Bíblia. Se isso não acontece na sua vida, você deve de duvidar da sua conversão. Tenha certeza disso. Talvez você esteja aqui por diversas motivações, mas não quer dizer que você seja filho de Deus. Um filho sente necessidade de se relacionar com o seu pai. Pode ter certeza disso. Em consequência deste relacionamento, nós estamos falando da base do cristianismo. Em consequência deste relacionamento que você tiver com este Espírito Santo, nós geraremos frutos. Frutos que permaneçam para a glória do Senhor. Quem está com a sua Bíblia ali, irmãos? Cadê as Bíblias? Muito bem. Abra a sua Bíblia, irmão, em Lucas 13. Você já sabe a passagem. Foi publicada. Lucas 13, do 6 até o 9. Irmão,
Eu queria lhe dizer uma coisa antes de nós irmos para a Bíblia. Os dias mais vigorosos da igreja, você pode perceber, foram quando ela conseguiu harmonizar a oração e a leitura da palavra. E isto é uma das mensagens que o livro de Atos nos retrata. A igreja prosperava, a igreja crescia, a igreja era muito abençoada. Ela conseguiu harmonizar a oração e a leitura da palavra. Não existe intimidade com Deus e superficialidade na Bíblia. Isto não existe. Se você pensa que existe, você estará se mentindo a você mesmo, porque isto não é verdade. A palavra de Deus em Lucas 13, do 6 até o 9, diz assim. Eu tenho uma versão King James. Esta versão que está aqui na tela é revista corrigida. A palavra do Senhor diz assim. Em seguida, Jesus lhes propôs a seguinte parábola. Certo homem possuía uma figueira, cultivada em meio a uma grande plantação de videiras. Contudo, vindo procurar fruto nela, não achou nem ao menos um. E por isso recomendou ao vinicultor. Este é o terceiro ano que venho buscar os frutos desta figueira e não os acho. Sendo assim, podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a boa terra? O vinicultor, porém, lhe rogou: Senhor, deixa ainda por mais um ano, e eu cuidarei dela, cavando ao seu redor e adubando-a. Se vier a dar fruto no próximo ano, muito bem. Caso contrário, mandarás cortá-la. Vamos orar, irmãos, mais uma vez, em nome de Jesus. Oração nunca é demais. Altíssimo Deus, obrigado, Pai, pelos teus filhos que estão aqui nesta hora. Te agradecemos, ó Deus, por aqueles que assistem. Te agradecemos por aqueles, ó Deus, que hoje não podem estar se confraternizando com a gente. Rogamos a Ti que tenhas misericórdia de nós, ó Deus. Nos ajuda, ó Pai. Que a Tua palavra possa achar abrigo em nossos corações nesta noite, ó Deus. Nos ajuda a sermos mais parecidos com Jesus. Fala conosco, ó Deus. Nós precisamos, nós queremos ouvir a Tua voz. Oramos e Te agradecemos. Te exaltamos e Te engrandecemos no nome de Jesus. Amém? Irmãos, Jesus era um homem simples, que falava para um povo simples, de uma forma muito simples. E com frequência Jesus se utilizava de analogias, de parábolas, com o intuito de que o povo tirasse o maior proveito daquilo que ele estava falando. E nesta ocasião ele se faz utilidade desta ferramenta mais uma vez. Ele faz utilidade. E ele começa a contar uma história para eles, diz: Em seguida, Jesus lhes propôs a seguinte parábola. Certo homem possuía uma figueira, cultivada em meio a uma grande plantação de videiras. Contudo, vindo procurar fruto nela, não achou nem ao menos um. Por isto, porque não achou frutos, recomendou ao vinicultor para cortá-la. Você e eu sabem muito bem que Rondônia é um estado muito abençoado. Chove todos os dias, em uma data, em um tempo, acho que são 6 meses, que chove bastante, e os outros 6 meses sai o sol. Tem lugares aqui no Brasil que passam 2 anos, 1 ano, sem chover uma gota. Aqui você pode andar, eu quando vim entrando na cidade, inclusive tem uma foto, tem uma mangueira gigantesca. E você vai andando pela beira da BR e vê aqueles pés de manga exuberantes. Vê muitas árvores, pés frutais muitos. E você deve concordar comigo. Imagine que você tem um pé de manga a uns 50 metros daqui. Você olha para ele de longe e vê ele sem nenhuma folha, ele com os galhos nus. Você se chegaria até ele para buscar fruto nele?
manga, você chegaria? Não, não é verdade? Nem eu. Então nós devemos concordar que esta árvore no mínimo teria folhas, tanto que o homem chega perto, começa a caminhar em direção à árvore, só que quando ele chega mais perto, ele percebe que aquela árvore apenas tinha folhas, não tinha nada além disto. Tinha uma aparência boa, tinha uma aparência de estar frondoso, de estar frutificando. Só que quando chegou perto, ele percebeu que só tinha aparência. Hoje em dia, nós temos muitos crentes que se parecem muito com aquela árvore. Tem uma aparência muito boa. Eles vestem uma camisa da hora, uma calça da moda, uns tênis legais, cumprimentam os irmãos com a paz do Senhor, salve minha irmã. No entanto, quando você começa a conviver mais de perto com aquele crente, você percebe que ele não tem fruto do Espírito Santo coisa nenhuma, o qual é caracterizado no amor, na paciência, na longanimidade, na bondade, na alegria, na misericórdia, entre tantas outras características que tem este fruto do Espírito Santo. E aqui você pode perceber, acompanhando o texto, que Jesus diz: e por isso recomendou ao vinicultor, porque não viu fruto nenhum na árvore. Este é o terceiro ano, não era o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro. Este é o terceiro ano que venho buscar os frutos desta figueira e não os acho. Sendo assim, podes cortá-la. Para quê? Para que está ela ainda ocupando inutilmente este lugar? A boa terra. Tira ela, vamos plantar algo que dê fruto. No entanto, aquele vinicultor, ele intercede pela planta. Ele diz: Senhor, não a cortes ainda não. Eu sei que o Senhor é misericordioso. E ele apela à misericórdia do Senhor. Ele diz: eu vou cuidar desta planta. Eu vou adubar ela, vou jogar uma aguinha nela, dar uma podada se for necessário, no intuito de que venha dar frutos. Quem sabe você e eu também tenhamos alguém que intercede por nós, sempre, alguém que ora por nós, alguém que joga um adubo a nós de vez em quando, alguém que joga uma aguinha a nós, alguém que dá uma podada a nós de vez em quando, que dói, no intuito de que nós venhamos a gerar frutos que permaneçam para a glória do Senhor. Quem sabe? Irmãos, nós temos mais algumas coisas a conversar nesta noite, e eu gostaria que você, como bom cristão que é, que tenho certeza você lê a Bíblia, quero acreditar isto, você deve saber o que diz em João 12, no versículo 24. Sabe o que diz lá? Sabe? Não? Então abra sua Bíblia. A palavra do Senhor lá diz assim. Você tem que conferir, de repente a gente fala besteira aqui. A palavra do Senhor em João 12, no verso 24 diz: se um grão de trigo ele cair na terra e ele não morrer, ele não dá frutos. Porém, se ele morrer, ele dá muitos frutos. Veja a relação que existe aqui. O Evangelho é uma coisa muito simples. Não é fácil, é simples. Se você talvez já disse aquilo que diz Paulo aos Gálatas no capítulo 2, no verso 20. Paulo, ele diz: já estou crucificado com Cristo, agora não vivo mais eu. Agora Cristo vive em mim. A vida que eu vivo agora, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual nos amou e se entregou a si mesmo por todos nós. Paulo estava dizendo o seguinte: eu estava indo numa direção e agora mudou, se converteu. Isto é conversão. Ele estava indo no lugar errado e agora ele converteu. Paulo está dizendo: morri para o mundo, isto que declaramos no batismo, e agora vivo para Deus. Paulo está dizendo assim: agora eu vejo a vida através dos olhos de Jesus. Agora status, fama, poder, dinheiro, essas coisas não me interessam mais. Agora a minha vida é regida pelos padrões bíblicos. Paulo está dizendo isto. Agora não vivo mais eu. Agora Deus conduz a minha vida. Será que nós
de fato vivemos uma vida pautada pela palavra de Deus? A Bíblia, ela não diz que nós vamos para o céu por conhecermos as Escrituras. A Bíblia diz que nós vamos para o céu por obedecer elas. O que não quer tirar uma coisa da outra. Se você não conhecer, certamente não tem como obedecer. Então você precisa conhecer e obedecer. Será que você tem obedecido a palavra de Deus? Veja bem, tem uma palavra bem mais clara, para deixar claro isto que nós estamos tentando levar esta noite a você. João 15, esta palavra você conhece, irmão, de frente para trás e de trás para frente. João 15, ele diz assim, o próprio Jesus ele fala, ele diz, eu sou a videira, vós os ramos. Todo aquele que está ligado a mim, esse dá o quê? Muitos frutos, e nisto meu Pai é glorificado. Se você está em Jesus e Jesus está em você, você deveria estar gerando frutos. Aonde estão esses frutos? A Bíblia diz que a árvore é conhecida pelos... Uma árvore boa não tem como dar fruto ruim. E uma árvore ruim não tem como dar fruto bom. Mas veja bem, tem uma passagem muito interessante em João 3. Em João 3 tem um jovem que chega para Jesus de noite, porque se preocupava muito com o que as pessoas falariam a respeito dele. E aquele homem se considerava crente, tá? Ele chegou de noite para Jesus e começou a bajular o mestre. Diz, mestre, o Senhor é fantástico, nunca vi nada igual. O Senhor é uma bênção e eu gosto do Senhor de graça. Estou parafraseando, irmãos, mas é mais ou menos isto que Nicodemos foi e falou para Jesus, tá? Diz, o Senhor é fantástico. As coisas que o Senhor faz, só as pode fazer alguém que vem de Deus. E nós utilizamos destas malandragens às vezes com os nossos esposos, com as nossas esposas, com os nossos amigos, vizinhos, colegas de trabalho, de faculdade, sabe? Nós vamos lá e começamos a bajular ele. Você chega para o pastor e diz, pastor, como o Senhor é bonito. O Senhor é tão gente boa, gosto tanto do Senhor. Eu acredito que nunca vou ter um pastor melhor que o Senhor. Aí o pastor começa, irmão, não é tão assim, não. Então... E aí começa a amolecer, né? Aí abaixa a guarda, você vai lá e pega o que você queria e sai andando campantemente. É verdade? Nicodemos pensou que poderia fazer isto com Jesus. Mas com Deus ninguém pode fazer isto. Você pode fazer com as pessoas, mas com Deus ninguém pode fazer. E o próprio Jesus olhou para ele e cortou logo aquela conversa furada e diz, Nicodemos, Nicodemos, na verdade eu te digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos conhecia as Escrituras como poucas pessoas daquele tempo. Nicodemos frequentava o templo todos os dias. Nicodemos era um homem religioso? Sim. Nicodemos, de repente, era um homem moralmente 10. Também devemos concordar. Talvez a vida dele financeiramente estaria resolvida. Nicodemos estava indo para o céu. O próprio Jesus disse a ele, é necessário nascer de novo. Se você não morreu para o mundo, você não nasceu de novo. E se você não nasceu de novo e hoje acabassem seus dias, você está ciente que estaria indo para o inferno. Está ciente disto? Nós precisamos, primeiramente, ser verdadeiros conosco. Você sente desejo no seu coração de se relacionar com Deus? A sua prioridade na sua vida é Deus. Nós precisamos fazer uma introspectiva, irmãos. Imagine uma coisa bem simples. Eu quero fazer uma analogia a título de esclarecimento. Imagine, vamos continuar com o pé de manga. Imagine que você está lá na sua casa e tem um pé de manga. Você vai lá no quintal e pega um caroço e vem para seu quarto e guarda ele numa gaveta do seu quarto. Vai acontecer alguma coisa com aquele caroço? No máximo, se passar muito tempo, pode se apodrecer. No entanto, se você pegar aquele mesmo caroço, fizer um buraco na terra, enterrar ele
e de vez em quando jogar uma aguinha e esse caroço de manga vier a morrer, em breve você vai chupar muitas mangas e vai fazer muito suco. Mas ele precisa de morrer. Será que você morreu para o mundo e que vive para Deus? Nós precisamos fazer uma introspectiva, olhar para dentro de nós e sermos sinceros conosco mesmo, pois isto terá consequências eternas. Acredite, a Bíblia diz que naquele dia muitos dirão: Senhor, Senhor. Mas Ele dirá: não vos conheço. Aonde estão as obras que testificam que você é um filho de Deus? O que é tangível, que eu posso ver e tocar, que você tem feito em consequência desse relacionamento que você tem com Deus? Vocês têm filhos, isso é fruto do seu relacionamento íntimo com o seu cônjuge porque você o ama. Agora nós dissemos que temos um relacionamento íntimo com Deus. Aonde estão os filhos que temos gerado para Ele desse relacionamento? Onde eles estão? Nós precisamos refletir nestas questões, elas são muito importantes. Irmãos, eu quero contar a você, abrir um parênteses aqui, depois nós vamos retomar como é que minha vida começou. Eu nasci no Uruguai, um país pequenininho. Quero falar para você não fique... Depois, quando acaba o culto, as pessoas ficam: irmão, mas... Eu nasci no Uruguai, num país pequenininho. O Uruguai cabe 48 vezes dentro do Brasil territorialmente. Nasci numa família pobre, mas não pobre de não ter dinheiro para comprar uma camisa no shopping, não. Pobre de a gente não ter o que comer. E meus pais, eles se separaram. Minha mãe ainda era uma mulher jovem e conseguiu outro esposo. Só que o homem se casou com ela e levou ela, não queria a gente. Minha mãe foi lá em casa, pegou as bugigangas delas, passou chave no barraco e foi embora. Aí, passando os seus dias, os vizinhos não viram movimento na casa e foram lá, se assomaram na janela e diz: cadê sua mãe? Não sabemos. Aí os vizinhos chamaram a polícia foi lá, arrombou a porta. Naquele tempo não existiam todos os benefícios que nós temos hoje, que o governo tem, albergues para as crianças, orfanatos e tudo mais. E minhas irmãs, elas são bonitas até hoje, cabelos cacheados, olhos claros, sabe? Bem bonitas. E os vizinhos foram chegando quando a polícia chegou lá e começaram a se aglomerar e chegaram de olhar as crianças aí. Nós éramos 5 irmãos e disse para o policial, que crime, que injustiça, como que uma pessoa pode fazer um negócio desse? Mas que crianças mais lindas, eu posso pegar uma delas e levar para casa? Aí o policial olhava sério para ela assim, fazia cara de mal e falava: você vai cuidar dela? Ela falava: mas é claro, eu tenho outros filhos. Aí, pois está bom, pode pegar. Aí pegavam e levavam. Aí foram levando minhas irmãs, né, bem bonitas, cabelos cacheados, loiras. Aí eu era magrinho, eu continuo magrinho, feio assim, mas agora estou mais velho. Aí os vizinhos olhavam para mim: meu Deus, tenha misericórdia, assim, e eu ia embora. Aí vinha outro vizinho, olhava para mim: meu Deus, que injustiça, tenha misericórdia, e ia embora. Acabou que ninguém levou eu. Eu fiquei. E o policial pegou eu, botou no carro, conseguiu conversar com os vizinhos, e meu avô era a pessoa que morava mais perto de parente. Aí ele me levou, me deixou lá com meu avô. Meu avô ficou resmungando, não queria ficar comigo. O policial diz: você vai ficar com ele, porque ele não tem onde ficar. E pronto, acabou. O policial subiu no carro e foi embora. Aí meu avô, ele tinha um coração generoso, mas ele tinha um grande problema. Ele bebia muito e bebia todos os dias. E ele morreu. Quando ele ficou comigo, quando eu fui abandonado, eu tinha 5 anos. Quando meu avô morreu, eu tinha 11. E meu avô, nesse curto período, ele me explicou que eu deveria
de me transformar em um homem muito antes do tempo. E eu entendi o recado e dei conta dele. Quando meu avô morreu, eu virei o bombril do meu bairro, fazia tudo. Eu morava numa rua que dividia duas classes sociais. Para baixo, tínhamos um bairro que nós chamamos de subúrbio, vocês aqui chamam de favela, onde moravam pessoas de menores qualidades financeiras. E para cima morava pessoas que tinham melhores condições. E eu buscava trabalho na parte de cima, no bairro. Aí eu fazia mandado para os idosos, ia no supermercado, pagava contas, cortava grama, podava as árvores. Até que um dia, numa dessas casas, chegou um tempo que eu virei um empresário. Trabalhava meia hora aqui, uma hora ali, 2 horas ali, e ia sobrevivendo. Ali, uma certa vez, tinha uma mulher em uma dessas casas, e ela me disse: André, senta aqui que eu quero conversar com você. Eu disse: pois não. Aí me sentei e disse: André, você faz tempo que trabalha com a gente, e estamos percebendo que você é um menino muito educado e trabalhador, nós queremos te ajudar. Eu disse: tá bom. Aí ela diz: diga onde você mora, nós queremos ajudar a sua família. Eu disse: tá bom, só tem um problema, eu não tenho família não. Aí ela olhou para mim, meio desconfiada, né, e disse: André, você está dizendo que você mora sozinho? Eu disse: é isso mesmo. Aí ela pegou e disse: faz o seguinte, pega o endereço da sua casa e me diz. Aí eu peguei, eu disse a ela anotou e disse: tá bom, pode retomar essa atividade. Eu fui lá, continuei trabalhando, minha jornada acabou. No dia seguinte, eles foram lá no meu bairro e constataram que de fato eu morava sozinho. Nos dias decorrentes, eu fui trabalhar normalmente. Eles pegaram e me disseram: André, senta aqui que eu quero conversar contigo. Disponha. Fui lá, me sentei. Aí ela diz: André, estive conversando com meu esposo e os meus filhos e chegamos a um consenso. Nós queríamos te adotar como nosso filho, você aceita? Aí eu olhei para um lado e vi uns 4 ou 5 carros. Olhei para o outro lado e vi uma piscina gigante. Aí eu olhei para ela e disse: é claro que eu quero ser seu filho. Aí ela disse para mim: faz o seguinte, Andrés, vai lá na sua casa, pega a sua roupa e vem morar com a gente. Eu disse: nada disso, vida nova, tudo novo, vamos comprar a roupa nova também. Aí ela pegou e a minha vida mudou financeiramente da noite para o dia, irmãos. Sabe? A palavra de Deus diz em Isaías 59, no verso 15, diz: ainda que a sua mãe se esqueça de vocês, eu nunca me esquecerei. No verso 16, o próprio Deus, através do profeta, faz alusão a como Jesus haveria de morrer por amor. Diz: nas palmas das minhas mãos, os seus nomes levo gravados. Sabe? E Deus não esqueceu de mim não. A minha vida mudou financeiramente da noite para o dia. Mas a Bíblia, em Eclesiastes 3, no verso 15, diz que o homem tem um espaço no coração, um vazio do tamanho da eternidade. E se a Bíblia fala, João 17 diz que a palavra de Deus é a verdade e nós assim cremos. Se a Bíblia está falando que o ser humano tem um vazio no coração, é porque nós temos. E eu não era diferente de ninguém não, eu tinha aquele vazio. Instintivamente todos tentamos preencher esse vazio, com poder, com dinheiro, com fama, com conhecimentos. Alguns estudam 3, 4 faculdades, enchem a conta de dinheiro. Só que quando chegam lá, alcançam aquilo lá, percebem que o vazio continua. A única pessoa que pode preencher aquele vazio chama-se Cristo Jesus. Eu vim descobrir isto no Rio de Janeiro. Eu namorei algumas meninas na minha vida, estudei bastante, já tive mais do que precisava, viajei outro bocado, sabe? A minha vida, quando aquela família me adotou, mudou da noite para o dia. Eu passei de muitas vezes, eu batia nas portas dos vizinhos, quando chegava essas datas aqui, lá é frio de doer, não cresce grama, não tem nada para fazer. Aí eu batia nas portas e pedia: você tem aquele pão seco que não vai comer mais? Eles falavam: tem. Eu falava: me dá ele que eu tenho umas galinhas lá. Sabe aquele pão que você aperta ele e ele vira farinha?
de tão seco que está, eu comia aquele pão. Eu de fato tinha umas galinhas, mas as galinhas faziam jejum forçado. Eu comia aquele pão e bebia bastante água. Ficava barrigudo, parecia que estava gordo, mas não estava não, estava inchado de tanto comer aquele pão. Eu passei de comer aquele pão a comer sushi, caviar nos melhores restaurantes. Tirava férias nas melhores praias. Tinha um motorista particular que me levava nos colégios privados, onde eu comecei a estudar. Tinha amigos, filhos de políticos e todas aquelas coisas que as pessoas que têm recursos podem se dar o luxo de ter. Mas nada disso preenche o coração do homem. Cheguei no Rio de Janeiro com aquele vazio e cheguei até a consumir drogas, tentando preencher aquele vazio. Só que não preenche o vazio as drogas também não. E aí eu morava no centro do Rio e tinha uns jovens que tinham uma camisa que dizia Jesus transforma, uma camisa amarela. Todos os dias esses jovens falavam de Jesus para mim, todos os dias. Aí eles me ensinaram que eu tinha que ler a Bíblia e orar para conhecer a Deus. E eu entendi e comecei a fazer aquilo. Comecei a orar e a ler a Bíblia. E minha vida começou a mudar. Deus começou a transformar a minha vida. Aí eu fui morar com aqueles meninos e eles começaram a me ensinar muito mais da Bíblia. E eu me converti, fui batizado e fiquei trabalhando dentro da agência nossa, da Junta de Missões Nacionais, por mais de 3 anos como missionário voluntário. Dado um certo tempo, eu estava orando a Deus, pedindo direcionamento, e Deus começou a ministrar a meu coração, através da Bíblia, através de pessoas que confirmavam aquilo que Deus falava na palavra dele. Eu falei com os nossos líderes, com os meus líderes, que Deus estava ministrando ao meu coração para mim fazer um outro trabalho. Trabalho este que eu quero apresentar a você rapidamente para compartilhar e você perceber que aquele Deus que fazia milagres lá no Egito, ainda hoje faz milagres. Eu sou o milagre de Jesus. Deus escolhe as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Pode colocar, meu jovem, o projeto? Aonde que eu vejo aqui? Isso. O projeto se chama La Semilla de Mostaza. Se você puder desligar essas luzes aqui para o pessoal conseguir enxergar melhor, seria ideal. Ótimo. La Semilla de Mostaza é uma outra parábola que Jesus faz para a igreja. A semente de mostarda. Para aquele que já viu, que conhece uma semente de mostarda, é algo bem diminuto, um pouquinho maior do que um grão de açúcar, sabe? E Jesus fazia esta analogia à igreja. A igreja começou como algo pequenininho, ele pregando para 12 pessoas. E estas 12 pessoas alcançaram os resultados que nós estamos vendo hoje. O Evangelho chegou a nós através daquelas pessoas, porque aquelas pessoas entenderam o recado. A semente de mostarda é uma semente pequenininha. Só que quando você planta ela e ela morre de fato, ela cresce e se transforma num arbusto. A igreja era algo pequenininho, insignificante. 12 pessoas. Mas cresceu, cresceu, cresceu e chegou ao ponto de alcançar nós. Pode passar? Este é o nome do projeto. Esse jovem que está ali, quase sem cabelos, de camisa preta, é o pastor Fernando Brandão, diretor da nossa agência. Pode passar? Isto aqui, irmãos, é o dia do meu batismo no acampamento batista no Rio de Janeiro. Para aquele que conhece o Rio de Janeiro, sabe onde é que fica. Para aquele que não conhece o Rio de Janeiro, não precisa se preocupar que não está se perdendo muita coisa não, que o Rio não está tão bom assim não, tá? Pode passar? Isto aqui, irmãos, é o resumo que eu fiz, ainda estando na Junta de Missões Nacionais. Comecei a estudar o Brasil minuciosamente, estado por estado. Consegui perceber as dificuldades políticas, financeiras, religiosas e entre tantas outras questões importantes para se fazer um trabalho desta magnitude. Pode passar? Isso, pode passar. Isto aqui, irmãos, é uma tabela que nos mostra que hoje o Brasil tem mais de 80 milhões de habitantes brasileiros que se dizem servos de Deus, que dizem que já morreram para o mundo e que hoje vivem para Deus. Mas será que esta tabela é verdadeira? Nós vamos perceber se ela é mesmo.
Perceba comigo uma coisa: 80 milhões de pessoas que não vivem mais para elas, mas que vivem para Cristo Jesus. Dentro desses 80 milhões, nós devemos de estar contabilizados também. E para nós, a palavra de Deus diz assim: ide e pregai o Evangelho. Para todos nós que nos consideramos filhos, ide e fazei-de discípulos. Jesus não pergunta se você quer, ou se você tem tempo, ou se você pode. Ele diz: vai e faça, porque Ele é Rei, Ele é Senhor. Mas vamos lá, o que é fazer um discípulo? A Bíblia, nós temos a fórmula na Bíblia, o próprio Jesus nos mostra. Ele começa orando a Deus Pai e pede direcionamento. A quem é de escolher? E Deus mostra a ele tudo gente boa, Judas, Mateus, João. E Jesus não reclama para Deus, não. Jesus vai lá e escolhe eles. Vai lá. Eu falo para você porque de repente amanhã você começa a orar e Deus mostra um traficante, uma prostituta, um morador de rua. E você diz: não, que isso não é de Deus, não. Pois é, Deus trabalha dessa forma, não trabalha da forma que nós gostaríamos. E Jesus escolheu aqueles jovens e começou a fazer o que com eles? Ensinar as Escrituras, levava eles no templo e ensinou eles a orar, chorava com eles, comia com eles, brincava com eles, sabe? Isto é discipulado. O resto você pode chamar como você melhor achar, mas discipulado é isto. Quantos discípulos você tem feito? Vamos imaginar uma coisa, irmãos, bem aqui simples. O discipulado, vamos a colocar um tempo, só para fins de ilustração. Vamos imaginar um ano. Por que um ano? Pelo seguinte, vamos imaginar que você tem um filho hoje, ele nasceu hoje. Você pega ele no colo e olha para ele e diz, olha para seu esposo e diz: nossa, que lindo, os olhos são seus olhos. E ele olha para você e diz: é verdade, as mãos são suas mãos. Você pega a criança e leva ela para o meio do mato, coloca ela ali e diz: meu filho, Deus te abençoe. Vira as costas e vai embora. Você acredita que aquela criança tem condições de sobreviver sozinha? Eu também acredito que não. A mesma coisa acontece quando nós, vamos dizer que você entende o que é evangelismo, e você chega lá e prega o plano da salvação para aquela pessoa, e aquela pessoa entende que é pecadora, que precisa se arrepender e começar a viver uma vida pautada pela Bíblia, para ela poder morar no céu com Jesus. E aquela pessoa entende, você ora por ela e ela se converte naquela hora, e depois você bate nas costas e diz: agora é só você ir lá na Igreja Batista Nova Aliança. É isto que nós fazemos? Não. Nós nos transformamos no pai da fé daquela pessoa, na mãe da fé daquela pessoa. E se nós abandonarmos, aquela pessoa é um bebê espiritual. Se você abandonar, as probabilidades dela morrer são de mais de 90%. Então nós devemos cuidar dessa pessoa. Nós devemos ensinar as Escrituras para ela, ensinar ela a orar, trazer ela para o templo, apresentar o resto da família, ajudar ela no que ela precisar, caminhar com ela até ela alcançar um grau de maturidade espiritual que possa caminhar com as próprias pernas. Isto é discipulado. E se neste formato que nós estamos falando de um ano, esta igreja, todos estivessem obedecendo a palavra de Deus e estivessem vivendo de fato, vamos imaginar que aqui tem 150 pessoas hoje. Se isto fosse uma realidade na vida das 150 pessoas que estão aqui, o ano que vem esta igreja deveria estar com quantos membros? 300. E em 2023, 600. E em 2024, 1.200. E por que isto não acontece? É muito fácil. A Bíblia diz que dentro da igreja nós temos duas igrejas: a igreja que vai para o céu e a que vai ficar. A Bíblia diz que dentro da igreja nós temos o joio e temos o trigo. Se você já foi numa lavoura de trigo ou de cevada, você vai lá e arranca um punhado de cevada ou de trigo, você amassa ele e o vento leva a palha, mas fica o fruto. No entanto, se você pegar o joio, eles são bem similares,
você arranca o joio e esbagaça ele, e o vento leva tudo, porque não tem frutos. Eles são muito parecidos, crescem juntos até, mas um tem fruto e o outro não tem nada. Quem é você, irmão? Você é joio ou você é trigo? Talvez você esteja ansiosamente esperando que nós encerrarmos aqui para você ir embora. Mas a Bíblia, ela disse, você de repente recebe 2 vezes por semana doses tremendas da palavra de Deus. E a Bíblia diz, a quem muito lhe é dado, muito lhe será cobrado. Um dia eu e você prestaremos contas. E acredite que naquele dia não existirá lugar para desculpas. Eu não sabia. Você sabia sim, e você também fez uma escolha. Pode passar? O Brasil é conformado, irmãos, por muitas etnias, descendentes de europeus, indígenas, asiáticos, também tem uruguaios. Pode passar? Vamos correr um pouquinho, irmãos. O Brasil é muito grande, tem 4 fusos horários. Você não precisa nem sair de dentro do seu país para você trocar o seu relógio de horário. O Brasil é um gigante, tem dimensões continentais. Mas você quer saber que tem algo maior aqui dentro do Brasil do que o tamanho? Sabe o que é? A desigualdade que existe neste país é assustadora. E não apenas no âmbito secular, até no âmbito eclesiástico existe. É uma tristeza muito grande. Muito grande. A palavra de Deus diz para nós não nos conformarmos com esta realidade, para nós tentarmos e nos esforçarmos para que seja diferente. Diz, não vos conformeis com este mundo, mas antes transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que transforma o ser humano é a palavra de Deus. Será que nós temos deixado que a palavra transforme nossas mentes? O que é ser igreja para você, irmão? A palavra de Deus, através do apóstolo Paulo, diz uma coisa bem simples. Ela diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Isto quer dizer algo bem simples: viver como Jesus, amar como Jesus e sentir como Jesus. O quanto a sua vida se parece a de Jesus? O quanto você se parece a Jesus? Pode passar? O Brasil é dividido em 5 regiões, irmãos. Região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e a região Sul. A região Norte é uma das regiões mais esquecidas pela própria nação. Mas eu percebo uma coisa tão interessante e peculiar ao mesmo tempo. Jesus, com 12 homens, ele conseguiu alcançar milhares e milhares de pessoas. A igreja daquele tempo explodiu. Nós aqui temos 150 pessoas e temos não sei quantas igrejas. Por que nós não conseguimos alcançar esta cidade apenas? Por quê? Pode passar? Sei que meu trabalho é uma gota no oceano, mas sem ele o oceano seria menor. Quem disse esta frase foi Madre Teresa de Calcutá, uma mulher que viveu para a glória de Deus, dedicou a sua vida de uma forma exemplar. Ela fez um trabalho admirável, principalmente na Índia. E ela diz: sei que meu trabalho é algo insignificante, é como uma gota no oceano. Uma gota. E neste copo, nem eu, nem você, nem o maior cientista do mundo poderia perceber uma gota mais ou uma gota menos. Imagine uma gota no oceano. Essa frase contém muito mais do que eu e você conseguimos perceber. Uma gota no oceano. Mas sem essa gota o oceano seria menor. A palavra de Deus diz
que para Deus mais vale uma alma do que o mundo inteiro. Eu às vezes fico olhando, irmãos, minha bicicleta quebra no meio do nada, um sol de rachar o coco, aqui parece que você tem um maçarico em cima da cabeça. Aí a bicicleta quebra, e eu olho para a BR assim, cansado, com sede, com fome. E aí eu fico pensando, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? E a palavra de Deus veio ao meu coração e disse: mais vale uma alma do que o mundo inteiro. E isto me dá forças para poder continuar, porque sei que mais vale uma alma do que os meus sonhos, do que os meus planos, do que os meus projetos. E também sei que viver no centro da vontade de Deus não tem nada que vai poder se equiparar a isto. Eu tenho uma analogia para lhe contar. Aconteceu numa praia nos Estados Unidos. Tinha uma família que saiu a caminhar cedo. E eles iam caminhando pela beira da praia. E a maré tinha trouxido para fora da praia centenas de estrelas marinhas. A estrela marinha é um animalzinho que mora no fundo do mar. E elas estavam lá, e a criança, vendo que o sol estava saindo, ele preocupado, falou para os pais: elas vão morrer. E saiu correndo para a praia e começou a pegar punhados de estrelas marinhas e jogava para a água. E vindo duas senhoras, vendo aquela criança, se sentindo constrangidas, elas chegaram perto e falaram: meu filho, você não está vendo? A gente vem de lá. Tem milhares e centenas de milhares delas. Não vai fazer diferença nenhuma. E a criança, se erguendo, pegou mais uma estrela marinha, jogou uma água e olhou para a senhora e disse: faz diferença sim, porque essa ia morrer e agora não vai morrer mais. Talvez você não possa alcançar o mundo, talvez você não possa alcançar todo o seu bairro, mas já basta com você alcançar o seu vizinho, um familiar, já é suficiente. Pode passar? Esse jovem que está ali, que você está vendo ele todo sujo, todo barbudo, eu estava trabalhando ainda na Junta de Missões Nacionais, e eu estava indo para o dentista, e olhei para esse jovem, cruzei a calçada e fui conversar com ele, e disse a ele: rapaz, por que você está assim? Todo sujo, largado, você deveria ser um pai de família, estar cuidando de uma família. Por que você se abandonou assim? Aí ele olhou para mim e disse: por que você fala assim comigo? Eu disse para ele: porque eu quero te ajudar, ué. Aí ele disse: você é da igreja? Eu disse: isso mesmo. Ele disse para mim: eu já estive numa igreja. E muitas das vezes ia com o coração triste, angustiado, afligido, e ninguém me abraçava. Ou me perguntavam, que seja por ética ou formalidade, se estava tudo bem. Então eu percebi que estar na igreja e estar no mundo não fazia diferença nenhuma. Muitas das vezes, hoje nós temos o Covid, mas há muitos anos que eu venho trabalhando com a igreja. E o pastor fala: abrace seu irmão, beije-o, cumprimente-o. Sabe o que nós fazemos? A paz do Senhor, irmão. Esticamos outro braço. A paz do Senhor. Se aquele que está na nossa frente se vira para nós, nós damos a paz do Senhor. Se não se vira, nós não fazemos questão também não. E a palavra de Deus diz em João 13, no verso 35, diz: nisto todos conhecerão que sois os meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. A palavra de Deus diz que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Será que nós conhecemos a Deus? Pode passar? Esse jovem que está aqui, isto aconteceu em Pernambuco, irmãos. Estávamos levando um lanche para umas prostitutas que se concentravam numa praça. Isto aqui foi atrás da nossa convenção, lá em Recife, em Conde Boa Vista, uma das maiores e principais avenidas que tem lá naquela cidade. Estamos indo com o pastor da Igreja Batista da Capunga, uma igreja de muita influência naquela cidade. Estávamos indo levar esse café e esse jovem estava a caminho. Nós nos sentamos e começamos a evangelizar este jovem. Eu peguei, estiquei meu braço e abracei ele, trouxe para perto de mim, e aquele jovem começou a chorar. E eu disse para ele: rapaz,
um homem desse tamanho, com essa barba, chorando assim. O que está pegando? Ele olhou para mim e disse: faz mais de 15 anos que nós não recebíamos um abraço. Em Pernambuco, nós temos uma das convenções mais fortes que nós temos no Brasil. Temos mais de 800 igrejas batistas, das quais o 45% está na capital. E a nossa igreja também faz ação social, dá roupa, dá cobertores para eles dormirem, dá comida. Comida nós damos para os nossos cachorros também. A Bíblia diz: tudo aquilo que vocês fazem por um dos meus pequenininhos, por mim o estão fazendo. Tudo aquilo que vocês deixam de fazer por um daqueles meus pequenininhos, por mim o deixaste de fazer. Quando foi a última vez que você se sentou do lado de uma pessoa apenas pela causa do Senhor Jesus? Apenas por amor, apenas por querer que aquela pessoa experimente aquilo que você já experimentou no seu coração: ser livre, se sentir em paz, ainda apesar dos pesares. Pode passar? Erguei os vossos olhos e vede, os campos estão brancos, estão prontos para a colheita, mas os trabalhadores são poucos. De repente você já participou de outras igrejas, ou talvez esta igreja aqui recebe líderes nossos de organizações filantrópicas ou eclesiásticas também, pessoas que pregam que fazer missões é você pegar esse dinheiro amassado e botar no gasofilácio, no mês de campanha mundial, nacional ou estadual, ou pegar um avião de ir lá para os povos perseguidos, e também é isso tudo. Mas não é apenas isso. Fazer missões, o seu campo missionário fica na sua casa, no seu bairro, na sua faculdade, no seu trabalho, no supermercado, no banco. Ali é seu campo missionário. Eu nunca vi um pé de manga que se encontra em Cacoal que ele dá frutos lá na China. Você já viu isso? Tem um pé de manga plantado aqui na esquina que ele dá frutos lá na China. Já viu? Nunca vi. O pé de manga plantado aqui, ele dá fruto aqui. Já viu isso? Pois é. Erguei os vossos olhos, os campos estão brancos. Acontece que muitos de nós não temos nem autoridade para falar nas nossas casas do Evangelho, porque somos uma pessoa aqui dentro e outra muito diferente lá em casa. A palavra de Deus, através do apóstolo Paulo, diz que nós somos cartas vivas de Deus. Será que as pessoas que vêm, eu e você, todos os dias, elas sentem vontade de hoje estarem aqui sentadas do seu lado, adorando esse Deus que você diz amar? Pois é. Pode passar? Esse jovem que está ali, de repente você está vendo ele e pensa que ele é africano porque ele é negro. Mas ele é negro, mas não é africano. Ele é brasileiro. Ele mora em Florianópolis. Ele mora em Brasília. Ele mora em Manaus. Ele mora aqui em Cacoal. No Rio de Janeiro, irmãos, crianças desse tamanho, e nesta hora, estão portando um fuzil dentro da favela. A polícia entra, invade o morro e estoura a cabeça deles. No outro dia, entra um caminhão do exército para juntar o que sobrou daquelas crianças e joga para cima do caminhão como que se fossem sacos de lixo, sabe? Eu já morei em comunidade no Rio de Janeiro. Aquelas comunidades estão lotadas de igrejas, inclusive tem igrejas batistas, nas quais em muitas delas eu vou a pregar, muitas vezes. Quando eu chego lá, eu falo para o pastor: pastor, depois de acabar o culto, vamos evangelizar os traficantes. Sabe o que ele disse para mim? Não tenho pessoas preparadas para isso. E tem mais. Isso aí não tem jeito. Eu digo para ele: pastor, mas me diga qual é esse evangelho que você está lendo? Ele olha para mim sério e diz: não, irmão, não é assim como o senhor pensa, não. Eu digo: não, mas eu estou falando sério. Aonde que o senhor está lendo isso na Bíblia? Sabe o que? Eu tenho certeza que se eu pegasse esse camarada e tirasse ele de lá da favela e colocasse dentro de um condomínio fechado,
Sabe o que ele ia falar para mim? Que ele não prega o evangelho no condomínio fechado porque os ricos não querem ouvir de Deus. Sempre temos uma desculpa para não fazer, lamentavelmente. Pode passar? Esse jovem que está ali era Billy Graham, um homem que inclusive investiu muito tempo da vida dele evangelizando os brasileiros. E ele leu a Bíblia muitas vezes. E lendo a mesma, Billy Graham nunca fez um curso de teologia, tá? Você pode ler na biografia dele que você vai perceber. Mas ele fazia duas coisas importantíssimas que todo cristão deve fazer: orava e lia a Bíblia. E ele, lendo a Bíblia muitas vezes, diz que nunca achou na Bíblia um lugar onde diga que essas pessoas que estão roubando, traficando, matando, se prostituindo, venham aqui para este lugar. Não. Diz que encontrou muitos lugares onde a Bíblia ordena que nós devemos ir até eles. O que acontece, que eu já tenho visto, é que muitas dessas pessoas que estão se prostituindo, morando na rua, quando elas entram nos nossos templos, nós olhamos para elas com desprezo. Nós tapamos o nariz, saímos de perto. Isso dói mais que se você fosse lá e desse um soco na cara dele. Dói muito mais a humilhação, o desprezo. E sabe qual é a causa disto? A imaturidade espiritual. A maturidade espiritual acontece quando nós oramos e lemos a Bíblia. Porque quanto mais nós lemos este negócio aqui, nós vemos o quão nós pecadores somos, o quão nós pequenos somos. Pode passar? Nós já estamos encerrando, irmãos, mas antes, veja bem: missões, se não agora, quando? Se não aqui, aonde? Se não for você, quem é que vai fazer as missões? A maçonaria? Os macumbeiros? Os políticos? Desde que eu entreguei a minha vida para Jesus, já ouvi exímios pregadores e diversos sermões. Quando eles acabavam de pregar, eu me sentava do lado e contava como Jesus tinha transformado a minha vida e estava transformando. E eles falavam para mim: Andrés, agora você precisa ganhar tesouros nos céus. E eu fico pensando até hoje nesses tesouros, até porque a Bíblia diz: aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Aonde está o seu coração? O que tem valor para você? Não preço. O que tem valor para você? Por que você está aqui nesta noite? Você veio aqui adorar um sem-teto. Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. Talvez você saia daqui a pouco e tenha a oportunidade de se encontrar com um sem-teto desses. O que nós faremos? Culparemos os políticos, a sociedade? O que nós faremos? As críticas não resolvem os problemas. O que resolve os problemas são atitudes diferentes. Será que nós temos essa moral de colocar o dedo na cara de um político e dizer todas aquelas coisas que nós dizemos? O que eu tenho feito para mudar esta realidade? Será que nós não temos nenhuma parcela da culpa, não? Pode passar. Você deve estar pensando urgentemente: a salvação é pela graça. E é verdade, está na Bíblia. Mas aonde é que está o fruto dessa salvação? A Bíblia diz que nós somos criação de Deus, realizados em Cristo. O ser humano se realiza em Cristo, criados para as boas obras. Se você está realizado em Cristo, onde estão essas obras? A salvação é pela graça, mas o discipulado custa tudo o que nós temos. E você deve pensar: tem uma casa legal, uma família bacana, tem uma conta no banco, mas a única coisa que você tem de fato e de verdade chama-se tempo, e o tempo não é um recurso renovável. O tempo passa e passa muito rápido. Se você olhar esse jovem aqui, de camisa branca, ele está com os cabelos brancos. Se você olhar para esse jovem aqui, ele já está perdendo os cabelos. Você está rindo? Olha no espelho, as rugas começam a aparecer e as forças começam a se diminuir.
Qual é o legado que nós estamos deixando para o Brasil? Casas, carros, dinheiro, conhecimentos. Invista seus recursos e o seu tempo em vidas, pois vidas vão para o céu. O resto vai ficar tudo aqui. Ninguém vai levar nada. Pode passar? Esse aí é o percurso, irmãos, que eu me dispus a fazer. Saí do Rio de Janeiro, entrei no Espírito Santo, passei pela Bahia, depois fui para Sergipe, Alagoas, Pernambuco e fui subindo. Agora estou aqui em Rondônia. A ideia original era passar pelos outros países, mas não deu para passar em detrimento do Covid. Então nós estamos resumindo o trabalho aqui no Brasil. Daqui eu vou para Mato Grosso, na verdade daqui eu vou para Pimenta Bueno. Onde Deus chama, a gente vai indo. A ideia é poder encerrar esse trabalho daqui a 1 ano e meio. Talvez eu possa morrer antes. Um caminhão me atropela na BR, ui, o Andrés morreu. Nossa, vamos orar para que Deus console os corações dos familiares. Eu vou estar lá descansando. Não tem nada de melhor que viver para a glória do Senhor. E para mim é um privilégio, uma honra que Deus tem dado para nós. Nesses dias, ontem estamos com o pastor, lá numa reunião dos pastores, e um daqueles jovens falou uma palavra tremenda. Diz: Deus tem uma humildade tão grande que Ele pega e chama um rapaz e diz: vem aqui, me ajuda aqui. Deus poderia fazer tudo sozinho, mas Ele escolheu nós para nos honrar. Sabe? É tremendo. Pode passar? Pode passar? A missão é feita com... Alguém organizou as missões nesses 3 grandes grupos de uma maneira muito inteligente. A missão é feita com os pés dos que partem, com os joelhos dos que oram e as mãos dos que ajudam. Nesses 3 grupos nós devemos passar durante o ano. Você pode e deve orar, pode e deve ir, e pode e deve ajudar. O dinheiro, as pessoas comem comida, está dentro dos nossos bolsos. Nós devemos ajudar. Se nós que vivemos nesta geração não alcançamos a mesma com a semente do Evangelho, então nós teremos fracassado com a missão que nos foi delegada pelo nosso Senhor Jesus. Pode passar? Evangelismo é uma igreja crescendo onde está, aqui. Missões é uma igreja crescendo onde ela não está. Onde a igreja não está, isso é missão. Talvez onde eu vou, você nunca na sua vida você vai. Mas aqui onde você fica, eu não posso ficar, eu vou embora terça-feira. Aqui é você que foi escolhido para ser sal e ser luz. É você que tem que evangelizar, orar, discipular. Aqui é você que tem que fazer. Pode passar? O mundo necessita ver a demonstração do reino e não somente a proclamação de palavras. Pode passar? Vivemos com o que recebemos, mas marcamos as vidas das pessoas com aquilo que nos damos. O que você tem dado? Essas são Bíblias que eu carrego na minha bagagem e tem pessoas que não têm acesso. Tem lugares que num rádio de 100 quilômetros você não acha nada, além de areia, vento e sol. Quando tem vento, aquele vento quente, sabe? Dar o que sobra é muito fácil. Você se parece mais com a viúva pobre ou com os ricos? Jesus diz: vocês estão vendo essa viúva? Ela deu muito mais do que esses que estão dando tanto dinheiro, porque eles dão o que sobra. Ela deu tudo o que ela tinha. Jesus está falando de dedicação, de fé, de compromisso. Pode passar? A comida, irmãos, nesses dias eu fui recebido aqui nesta cidade com muito carinho. Preciso dizer a você que eu voltaria com muita alegria para poder estar aqui em Rondônia, caminhando junto com vocês. Porque a comida aqui é muito boa, tenho comido muito bem. Mas às vezes, os irmãos aqui me receberam com muito carinho, uma simplicidade, uma coisa de loucos. O pastor não tinha nem chegado na casa e foi lá, preocupado comigo. Este irmão que está aqui, me recebeu com muito carinho. Tem o irmão André também, que eu acho que não vi ele hoje, aqui. Me receberam com muito carinho. Mas às vezes a gente não tem essa oportunidade. Às vezes as cidades não recebem a gente.
fecham as portas. E aí a gente carrega uma barraca, dorme dentro, às vezes come o que tem, às vezes a bicicleta quebra e tem que improvisar. Mas Deus nunca tem deixado a gente perecer, não. Nem de fome, nem de sede. A Bíblia diz: vocês não veem os pássaros? Eles não plantam nem colhem, e Deus os sustenta. Vocês não veem os lírios do campo? Eles não tecem, e Deus os veste, que nem Salomão se vestiu em toda a sua glória. Pode passar? Essa foto aí você já conhece? Isso aqui aconteceu no Rio Grande do Norte. Essa imagem que você vê ali, ainda tem muito capim ali. Mas é uma realidade muito crua. Essa ali é minha bicicleta, com as bagagens. Ali, irmãos, chegou a noite, estou por ir a dormir, já montei minha barraca, estou lendo a Bíblia, aí amanheceu, e estou também orando, lendo a Bíblia e me preparando para poder partir. Pode passar? Pode passar? O apóstolo Paulo, irmãos, ele é um missionário por excelência que nós temos na Bíblia. Ele evangelizou, ele fez discípulos, ele plantou igrejas, ele foi preso, foi torturado. E ele disse: se anuncio o evangelho, você não tem que bater palmas para mim, não, diz. Se faço isto, não faço nada além da minha obrigação. E ai de mim se não fizer. Ai de nós se nós não pregarmos o evangelho. Pode passar? Missões é um dever de todos. As missões existem porque a adoração de todas as nações ainda não existe. Pode passar? Se nós realmente quisermos ver Cristo exaltado entre todos os povos, temos que ir para onde poucos estão indo, fazer o que poucos estão fazendo e arriscar o que muitos menos estão arriscando. O apóstolo Paulo diz: o que semeia pouco, pouco também se fará. O que semeia em abundância vai colher. Pode passar? Eu quero que você fique em pé, irmão, que eu quero orar com você. Isto é uma página do Facebook. Se você quiser, pode acessar. Eu acredito que você já tem ela. Pode passar, irmão. Esse é meu contato. Se você quiser entrar em contato comigo, se quiser cooperar com o projeto, também pode. Se não, não tem problema. Tem uma coisa que eu gostaria que você assuma hoje, o compromisso de orar por este trabalho. Fazer uma parceria de oração. Tem um ditado popular que diz: uma andorinha só não faz verão. Eu sozinho não posso fazer nada. Tenho pessoas que oram, tenho pessoas que me ajudam em vários aspectos. E por isso eu tenho avançado, porque nós somos uma família e caminhamos juntos. A igreja é um corpo. Você faz parte desse corpo. Esses tempos atrás, pregando em Teresina, vi um pastor que tinha uma perna cortada. E eu vi a dificuldade daquele homem até para buscar água. E eu às vezes imagino a igreja como um corpo. Quando uma parte do corpo está machucada, eu fico pensando: qual parte desse corpo você é? Será que você está saudável? Será que você está bem? Compartilhe conosco para nós podermos cuidar de você.